O Revista Novo Tempo está no ar. A educação pode ser o primeiro passo para a cura de um povo ferido. Na Índia, uma escola adventista surge como refúgio para crianças refugiadas de uma guerra que já dura décadas. Um lugar onde o conhecimento se une à esperança e à fé para reconstruir vidas. É o que você vai ver a partir de agora no Maranata, Histórias de Missão. Apesar dos primeiros projetos da Maranata terem sido a construção de igrejas, não demorou para as escolas ganharem espaço no escopo organizacional. A missão de formar pessoas por meio da construção de edifícios urgentemente necessários talvez seja cumprida de forma mais direta através da construção de instituições educacionais, que dão às crianças ferramentas para deixar uma marca no mundo ao seu redor. A construção e a reforma de campi escolares pela Maranata criam focos de enriquecimento educacional em todo o mundo. Equipes e voluntários constroem com cimento, aço e blocos de concreto para que gerações de crianças possam aprender com curiosidade, criatividade e inspiração. O desejo de expor os filhos a um ensino de qualidade é vivenciado por pais no mundo todo. E a Maranata está trabalhando para tornar esses sonhos realidade no Quênia, na Zâmbia, na República Dominicana, nos Estados Unidos e na Índia. Lugares que antes tinham pouco a oferecer às crianças em termos acadêmicos, agora são centros de ensino vibrantes. O impacto das escolas não se limita a pais e filhos. O futuro de comunidades inteiras brilha sempre que alunos aprendem a viver com amor. Sociedades inteiras são fortalecidas por quem se forma com sólidos valores morais. Mas algumas escolas oferecem mais do que instrução escolar e ética. Às vezes, elas precisam atender a carências humanas básicas que muitas vezes são consideradas garantidas. Elas protegem os mais vulneráveis da sociedade. São a casa das pessoas que não têm um lar. Uma família para se apoiarem nos momentos difíceis. Um lugar com amor abundante que contraria as expectativas. O episódio de hoje do Maranata Histórias de Missão é sobre a Escola Adventista Pine Hill, um campus escolar especial na Índia que resgata crianças refugiadas de uma guerra civil mortal em Myanmar e reforça a esperança nos corações dos jovens. 77 anos. 77 anos de turbulência política. 77 anos de ataques armados. 77 anos de famílias separadas. Uma geração inteira não conheceu nada além de ondas incessantes de conflitos mortais. O que restará para os que sobreviverem? Que pedaços sobram de uma sociedade tão fragmentada? A Guerra Civil em Myanmar é a mais longa da história, com décadas à frente de outras. O conflito eclodiu em 1948, quando o Myanmar, antes chamado de Birmânia, conquistou a independência da Grã-Bretanha. A atual junta militar do país chegou ao poder em 2021, após um golpe de Estado, e desde então luta contra centenas de grupos insurgentes armados pelo controle do país. Essas milícias menores representam vários grupos étnicos. Algumas resistem à discriminação racial em alguns casos e à perseguição direta em outros, e todas lutam pela autodeterminação. O efeito sobre os civis tem sido devastador. Mais de 5.000 vidas foram perdidas no fogo cruzado somente desde 2021. 3,5 milhões de pessoas estão desalojadas nas fronteiras de Myanmar e mais de 1.100.000 fugiram para países vizinhos. Um desses vizinhos é a Índia. O estado indiano de Mizoram fica no extremo nordeste do país e compartilha uma fronteira de 510 quilômetros com Myanmar. Devido à sua separação geográfica do resto do país, Mizoram tem várias qualidades distintas. Como faz parte das terras altas do Himalaia, a topografia do estado é inacreditavelmente montanhosa. As comunidades são esculpidas em encostas íngremes. Em vez da etnia indo-ariana que predomina na Índia, a maior parte da população de Mizoram é de uma ascendência tibeto-birmanesa chamada Mizo. Mizo também é o nome do idioma predominante do estado. A esmagadora maioria dos indianos é da religião hindu, mas em Mizoram a população é de 90% cristã. Os britânicos chegaram à Índia e
Estas colinas, as colinas de Mizo, eram controladas por reinos muito pequenos e depois foram anexados à Índia Britânica. E logo depois chegaram os missionários. O adventismo também está florescendo por aqui. No ano passado, a gente tinha cerca de 9.800 membros. E esse ano, o número de membros está em 20.155 neste momento. A Igreja Adventista em Mizoram busca imitar o cuidado de Cristo pelas pessoas. Essa crença é a força motriz por trás da ajuda aos refugiados de Myanmar. Tem conflitos nas vilas. As pessoas perderam os lares e tiveram que fugir de casa. Então cruzaram a fronteira internacional e chegaram a Mizoram. Muitas organizações estão ajudando elas. E uma delas é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, com os nossos poucos recursos, a gente tenta fornecer comida e abrigo. E a Conferência de Mizo também manda caminhões e itens alimentícios sempre que precisa. Até hoje, essas pessoas precisam de ajuda. Além de comida e abrigo, a Igreja Adventista fornece outra fonte de ajuda aos refugiados de Myanmar. Um lugar seguro para o que eles valorizam acima de tudo. Em um cenário marcado pela guerra e pela perda, a educação se torna um ato de amor, de resistência. Cada criança acolhida pela Escola Adventista de Pine Hill é um testemunho vivo de que a luz de Deus pode brilhar, sim, mesmo entre ruínas, principalmente quando os servos se colocam de pé a serviço do próximo, onde o ódio divide e o conhecimento une, onde o medo fere, a fé e o amor restauram. O Salmo 147, verso 3, diz o seguinte: Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das suas feridas. Que promessa maravilhosa, né? Que essas crianças, curadas pelo amor, pela educação e pela fé, se tornem os construtores de uma manhã de paz. Amém? Amém. Bom, e se tem uma coisa que a gente fala aqui, é sobre missão. Você sabe disso, não sabe? O Revista Novo Tempo de hoje está cheio de histórias que mostram o amor pelo próximo, gente entrando em ação e colocando a mão na massa para cumprir a missão dada por Deus. Eu sou a Darcy Vizan e você acompanha tudo isso aqui junto comigo até às 8h30 da noite, tá bem? Veja os nossos destaques. Alunos do Colégio Adventista são incentivados à pesquisa científica e apresentam projetos em evento especial em Rondônia. Funcionários do Hospital Adventista de Manaus escrevem Bíblia à mão e batem recorde nacional. No quadro Missão 360, você vai ver luz na janela 1040. Missionários compartilham o amor de Deus em meio à escuridão da perseguição. E diretamente do Chile, a nossa equipe de reportagem conta todos os detalhes do Why You Go, que começou esta semana. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Vem ver! Um estúdio móvel que já percorreu mais de 15 mil quilômetros e passou por 76 municípios continua levando mensagens de esperança por todo o Brasil. Desta vez, ele estacionou no coração do Rio de Janeiro para um momento especial com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Acompanhe na reportagem do Maicon Santos. No coração do Rio de Janeiro, um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade se transforma em um cenário de fé e inclusão. Aqui, cada pessoa é convidada a ler um pequeno trecho da Bíblia. Muitos estão em situação de rua e participam pela primeira vez de uma gravação. Eu achei uma experiência interessante, né? Eu ainda nunca tinha entrado assim no estúdio de rádio, né? Eu achei interessante essa experiência. Elinete Pedro sempre reserva um tempo para ler a Bíblia. Sabe, só a Bíblia que pode resolver, inclusive, dar a solução para os problemas que a gente vê hoje. O estúdio móvel faz parte do projeto Mais 31 Mil Vozes com a Palavra,
uma iniciativa da Sociedade Bíblica do Brasil que já percorreu 12 estados e gravou mais de 16 mil versículos. Bom, o projeto ele se propõe a buscar a todas as pessoas, pessoas em boas condições e pessoas em vulnerabilidade social. E o Arcos da Lapa é uma característica bem de pessoas que passam por momentos difíceis na sua vida, e a luz deve refletir em todos. E depois de um dia inteiro de gravações nos Arcos da Lapa, com pessoas em situação de rua gravando a palavra de Deus, o estúdio móvel da Sociedade Bíblica do Brasil segue viagem para dar continuidade ao projeto. A segunda parada da SBB foi aqui no Colégio Adventista da Tijuca, onde os alunos puderam participar dessa grande Bíblia em áudio que reúne sotaques de todo o Brasil. Os estudantes se revezaram para ler os versículos do livro de Josué. Eu acho que foi uma experiência única, até porque a gente se reconecta com Deus, falando as frases da Bíblia. E eu achei esse projeto muito bom. É porque eu acho que a gente sempre tem que estar com Deus na nossa vida. A ação foi realizada em parceria com o projeto Casa Esperança, que ajudou a mobilizar participantes, e com a Rádio Novo Tempo Rio, que divulgou a iniciativa. Logo que eu ouvi a chamada, eu falei, quero fazer parte disso. E é uma responsabilidade muito grande, mas eu estou muito feliz porque eu sei que isso vai perpetuar e a minha voz vai estar ali. Depois das gravações, o material segue para edição e masterização em São Paulo. Nós já conseguimos acumular mais de 50% do projeto. São vozes que vão ajudar a compartilhar uma mensagem de salvação. E no Amazonas, o Hospital Adventista de Manaus conquistou um marco histórico: a certificação da maior Bíblia manuscrita do Brasil, reconhecida oficialmente pelo Ranking Brasil. Manaus possui o recorde da maior Bíblia manuscrita do Brasil. Com certeza, para nós, como Sociedade Bíblica do Brasil, é um motivo de muita alegria. De muita alegria poder celebrar com toda a rede adventista de saúde, de educação, esse maravilhoso e ousado projeto. Que não apenas é um símbolo daquilo que vocês creem, daquilo que nós cremos, aquilo que é a base e a missão da rede adventista de saúde, mas também que é a base da nossa fé. Quanta honra, enquanto Sociedade Bíblica do Brasil, estarmos nessa celebração da maior Bíblia manuscrita do Brasil. Quem ganhou com esse projeto? Foram aqueles que escreveram, foram aqueles que participaram, mas com certeza foram aqueles que estão envolvidos com esse projeto. Durante 5 meses, colaboradores de todos os setores participaram do projeto Escrevendo a Bíblia, copiando à mão os 31.102 versículos das Sagradas Escrituras. O resultado impressiona: 66 livros, 1.244 páginas, mais de 800.000 palavras e um exemplar que pesa 28,6 quilos. O projeto Escrevendo a Bíblia, sem dúvida, foi uma das maiores experiências marcantes que nós já vivemos aqui no Hospital Adventista de Manaus. E desde o início nós sabíamos que seria um grande desafio. Afinal, escrever toda a Bíblia à mão dentro de um ambiente hospitalar exige ali tempo, organização e, acima de tudo, um grande propósito espiritual. Mas o que poderia parecer apenas uma tarefa difícil se tornou um grande movimento expressivo de fé. Então, cada página é um testemunho de amor à palavra de Deus. Hoje, ao olhar para essa Bíblia manuscrita, nós lembramos que em cada letra há um pedacinho da nossa história de fé e também da presença de Deus conduzindo todos os momentos de suas vidas. Meu coração está muito feliz. Eu fiquei muito emocionada, já emocionada na época que já fazia escrita, Mas a emoção é maior hoje quando eu vi essa Bíblia hoje aqui, é uma emoção muito grande. Nós escrevemos vários livros, Levíticos foi o que mais me tocou e trouxe uma visão nova, Durante o processo foi difícil porque a gente teve que se desdobrar entre a rotina e a missão, mas sempre que eu ia escrever, trazia também um conforto. Mais do que um recorde, esta conquista é um símbolo de fé viva.
Linda a iniciativa. Eu fico encantada as várias formas que a gente tem de testemunhar, de evangelizar, não é mesmo? Coisa linda. E falando em evangelizar, quem também está sempre nessa missão é a Rádio Novo Tempo. Não é, Patrícia, Jackson? Feliz sábado para vocês. É isso mesmo, Darcy. Feliz sábado para você, para quem nos acompanha. Também um feliz sábado ao meu colega Jackson França. Feliz sábado, Patrícia. Feliz sábado para você, Darcy. E, claro, a todos aqueles que estão nos acompanhando. A Rede Novo Tempo de Rádio viveu dias de evangelismo e esperança com a série A Verdade Tem um Nome, realizada em todo o Brasil. Veja como foi. Foram 5 dias com mensagens de fé, música ao vivo e muita participação dos ouvintes. E cada emissora viveu essa experiência de um jeito único. Em Campinas, o pastor Elias Brenha destacou o sentido do tema. Gratidão primeiramente a Deus, gratidão à Rádio Novo Tempo por realizar esse programa tão importante e para não se esquecer do seu propósito, do seu objetivo, que é abreviar a volta de Jesus e usar todos os seus recursos para pregar sobre Jesus e falar desse nome que tem poder. No Rio de Janeiro, a programação foi ao ar pela Rádio 99,5 FM e pelo YouTube, comandada pelo locutor Diógenes Oliveira e pelo pastor Charles Booker. É poderoso ver vidas sendo transformadas através dessas ondas da esperança. No sul do país, a Rádio Novo Tempo de Porto Alegre também se destacou. A programação foi conduzida pelos locutores Tobias Souza e Esael Fernando, com mensagens dos pastores. Para nós foi um momento de muita emoção. Inclusive, o pastor José Garcia fez o apelo batismal de dentro do tanque, falando ao vivo no nosso microfone. O encerramento foi marcado por 2 batismos, um símbolo de renovação e fé. No norte, em Belém, a supervisora Lineque Teles destacou a participação dos ouvintes. Aqui em Belém, os ouvintes participaram bastante, mandando testemunhos, pedidos de oração, mensagem e aceitando também os nossos guias de estudo. O coordenador da rede, Esnal Silva, destaca o impacto da ação. Essa semana mostrou que a Rede Novo Tempo, juntamente com o campo local, tem impactado a vida de muitas pessoas e fortalecido a fé dos ouvintes. A semana A Verdade Tem um Nome terminou, mas o coração de muita gente ficou renovado. E para quem quiser rever as mensagens, tudo está nos canais das Rádios Novo Tempo no YouTube. Feliz sábado! E você também pode baixar o aplicativo da Rádio Novo Tempo. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela. Feliz sábado, Darcy. Voltamos com você. Obrigada. Feliz sábado para vocês também, gente. Vamos falar de voluntariado agora? No Sudeste Paulista, mais de 30 colaboradores da sede administrativa da Igreja Adventista deixaram a rotina do escritório para atuarem como voluntários. A iniciativa teve como objetivo fortalecer o propósito e a missão de cada colaborador. Veja como foi. No mês de outubro, mais de 30 colaboradores da sede da Igreja Adventista do Sudeste Paulista viveram uma semana diferente. Trocaram computadores por vassouras e tintas em uma missão voluntária em Peruíbe. É uma missão completa, desde a igreja, da comunidade, tudo muito bonito acontecendo aqui. Parar um pouco o escritório, uma parte do escritório, né, a gente não pode parar totalmente, é muito importante para nós. Porque lá nós lidamos com os processos operacionais da igreja, aqui nós lidamos com a igreja e tudo nasce aqui na igreja, né? Uma oportunidade de unir os colaboradores e reforçar o propósito do trabalho, como explica Paulo Fernandes. Essa casinha que nós estamos terminando de arrumar aqui, a jardinagem, a pintura, limpamos tudo. São 3 irmãos num estado muito precário e bem de frente da igreja. Então ali nós cantamos hino, ali nós pregamos sermões e eles estavam precisando aqui. Foram dias intensos de muito trabalho, realizado por pessoas que, mesmo sem experiência, tinham um coração cheio de vontade e muita disposição. Carol descobriu novas habilidades e percebeu que, para fazer a diferença, o mais importante é ter atitude. Eu estou me desenvolvendo em outras áreas que eu sequer imaginei que poderia trabalhar, como a pintura. Mas que principalmente a gente saindo das nossas atividades rotineiras, a gente vê como apenas tendo disposição a gente pode ajudar as pessoas com as mais diversas atitudes e habilidades. Essa vivência fez com que nomes e listas com as quais Marina trabalha diariamente ganhassem rostos e histórias reais. Na minha lista de igrejas, eles estão lá. Eu sei o nome da diretora da Escola das Crianças, a gente sabe o nome de quem cuida do Ministério da Família, mas a gente só conhece o nome. Hoje a gente veio aqui conhecer a carinha deles.
Marlon, que atua no setor contábil, afirma que essa experiência fez total diferença para sua carreira. Cumprir a missão de uma outra forma, que tem muitas pessoas também que estão precisando. Então é muito importante, eu sinto muito feliz de estar com essas pessoas que estão aqui. O trabalho em equipe gerou aprendizado e novas amizades, além de melhorar a recepção da comunidade na igreja. E assim, é uma coisa que traz muito apoio pra gente, dá muito mais força pra gente pegar e sair pra missão, estar ativo na igreja, porque vê que recebe um apoio de fora, de pessoas que vieram de tão longe também. Essas coisas é só Deus que paga, né? Depois pra gente fazer não conseguia, né? Um gesto simples, mas com o poder de inspirar vidas dentro e fora do escritório. Que legal, inspirador, viu? E de São Paulo nós vamos agora para o Paraná. Em Barbosa Ferraz, no norte do estado, uma história mostra como o acolhimento pode transformar vidas. Dona Inês, que enfrentou momentos difíceis, encontrou na Igreja Adventista o apoio e o carinho que despertaram nela o desejo de recomeçar. O ponto alto dessa transformação aconteceu durante o Congresso do Ministério da Mulher. Acompanhe na reportagem do Anderson Bastos. Você já foi a algum lugar e quis voltar porque se sentiu bem acolhido? Às vezes, um simples gesto de atenção é o suficiente para transformar o ambiente e o coração de quem chega. A nossa grande necessidade é sermos acolhidos pelas pessoas. Quando a gente é pequeno, pelos nossos pais, pela nossa mãe, a gente cresce e vai precisando de outras pessoas. E quando a gente chega na igreja, a gente quer se sentir participante, pertencente. E é através do acolhimento que os estudos vêm mostrando que a gente vai encontrando o nosso lugar no mundo. E foi exatamente isso que Inês encontrou ao chegar à Igreja Adventista de Barbosa Ferraz, norte do Paraná. O meu primeiro contato com a igreja foi maravilhoso. O abraço da Beatriz fazia diferença. Aquela hora que ela perguntava se estava tudo bem, que ela batia a mão assim, parece que saiu um peso assim, sabe? Viúva, marcada por dores de um passado difícil, encontrou na igreja um espaço de carinho e esperança. Nos ambientes que ela costumava frequentar, ela sempre se sentia mal, às vezes por não conseguir participar. E ali na igreja ela se sente tão confortável e eu acho que o acolhimento ali dos irmãos fez com que ela se sentisse assim. No Junta Panelas ela fala assim, a macarronada pode deixar que eu levo. Eu gosto de fazer macarronada, eu gosto de estar ali, terminou, eu tô ajeitando, lavando os talheres, tudo e guardando, sabe? Eu gosto de participar bastante. Mesmo sem dominar a leitura, ela estuda a Bíblia com dedicação. Como ela não acompanha a leitura na Bíblia, ela presta muita atenção quando é lido. E aí ela entra no contexto e cita exemplos da vida. A verdade é apresentada para ela e confronta com a diferença de vida que ela tinha, ela se emociona, ela chora. E aí ela fala, nossa, eu não tinha esse conhecimento, e a verdade vai tocando o coração dela. Compreendendo que precisava viver algo novo, decidiu participar do Congresso do Ministério da Mulher com o tema Plenitude, realizado em Londrina. O evento faz parte das celebrações pelos 30 anos do Ministério da Mulher na América do Sul. No congresso, ela ouviu reflexões bíblicas, testemunhos e músicas inspiradoras. Momentos que tocaram não apenas o seu coração, mas também o de mais de 900 mulheres. Agora chegou o momento especial na vida da Dona Inês. Ela vai viver uma nova experiência aqui no Congresso. Ela vai viver uma vida plenamente em Cristo. Ver a Dona Inês tomando essa decisão é a prova nítida de que o acolhimento e o amor de Deus podem fazer na vida de alguém. Esse é o propósito do Ministério da Mulher, levar esse amor, essa plenitude do amor de Deus às outras pessoas. É uma coisa que eu estava esperando há muito tempo e veio através das minhas filhas. Foi muito maravilhoso essa festa de hoje, me deixou muito, muito feliz. Também ficamos muito felizes, viu? Com a sua decisão, com a sua transformação de vida. Que Deus te abençoe muito. E nosso assunto agora é a juventude da igreja. Em Capim Grosso, na Bahia, milhares de aventureiros acamparam durante 3 dias de atividades e solidariedade. Foi o 5º Aventuri da região norte da Bahia que mostrou que fé, união e serviço podem transformar comunidades. Confira na reportagem do Tiago Conceição. Logo nas primeiras horas da manhã, os ônibus começaram a chegar. Crianças animadas e muita expectativa marcaram o início dessa jornada para a 5ª edição do Aventuri. Promovido pela Associação Bahia Norte com o tema Extraordinária Aventura,
O encontro inspirou as crianças a viverem momentos de fé, amizade e descobertas. Quando eu pisei o pé aqui nesse local, eu senti que Deus estava me chamando para me vir. Ao desembarcarem, os aventureiros encontraram a cidade inteira montada para recebê-los. Durante 3 dias, o Centro Cultural dos Jovens Adventistas, conhecido popularmente como CCJA, virou um espaço de fé e integração, reunindo cerca de 2.000 pessoas, entre crianças, líderes e voluntários. Esse Aventuri é um sonho que se concretiza. Os aventureiros da Associação Baianote estavam esperando e a equipe, os coordenadores, voluntários se uniram junto com os diretores e conosco para celebrarmos e assim ganhar forma, construir e levar os meninos para mais perto de Cristo. E essa experiência também ultrapassou os limites do acampamento. Antes da abertura oficial, os clubes se uniram para arrecadar alimentos e ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social. Foram reunidos cerca de 600 quilos de alimentos, o equivalente a 54 cestas básicas. Ajudar sempre é bom, né? Principalmente as pessoas que sentem fome. Então nós, Igreja Adventista, estamos ajudando, levando o amor de Cristo a essas pessoas, o alimento e pregando do amor de Deus também, né? Que é através do amor. Enquanto a programação seguia no palco e nas áreas de atividades, dezenas de voluntários atuavam nos bastidores, garantindo que tudo acontecesse como planejado. O motivo de estar aqui hoje é a esperança de dar um futuro melhor para as crianças, fazer com que eles conheçam um pouco mais sobre o amor de Deus. Um esforço coletivo que tornou possível cada momento vivido aqui e fez dessa, para muitas crianças, uma experiência inesquecível. E aí a gente fica feliz pela participação e incentivo dos nossos líderes, né? Com a preparação de todas essas crianças e o amor que eles têm e demonstram quando chegam aqui. Uma jornada que começou na estrada, passou pela solidariedade e terminou com sorrisos e fé. Uma extraordinária aventura para quem viveu e para quem assiste. E chegou o momento da sua boa notícia aqui na tela do Revista. Para quem está aí se perguntando, Darcy, como eu faço para minha mensagem aparecer aqui na tela? É simples, gente. Vai lá no WhatsApp, no seu WhatsApp aí, e manda mensagem para esse número que está aparecendo aqui na tela. É o 12 98135 2908. Se não der tempo de você anotar, faz o quê? Tira uma foto aí da tela. Pode mandar texto, pode mandar foto também. E não esquece de falar o seu nome, a cidade de onde você é. Já salvou nosso número aí? Ou tirou a foto? Então agora vem para a tela comigo conferir o que já chegou por aqui. Cidinha de Olímpia, São Paulo. Oi, Darcy. Passando aqui para te desejar um feliz sábado. Muito obrigada, que linda que você é. Um feliz sábado para você também, Cidinha. Tudo de bom. Tem mais? Márcia, da Bahia. Boa noite, Darcy. Feliz sábado. Eu gostaria de compartilhar um registro de uma programação que meu pequeno grupo Amandas realizou no sábado na igreja de Tancredo Neves. Que mulheres lindas e abençoadas. Tudo de bom, viu? Parabéns aí pelo encontro de vocês. A seguir, Missão 360 traz a história de missionários que compartilham o amor de Deus em meio à escuridão da perseguição, na janela 1040. E ainda hoje, Almofadas do Coração. O projeto transforma tecido e solidariedade em conforto para mulheres em tratamento de câncer de mama. Tudo que a gente sente vai direto para o coração. Então foi um significado muito grande, né? Que ajuda a gente a sentir aquele momento e também ajuda no apoio do braço. Já de volta com a Revista Novo Tempo, obrigada pela sua companhia. No Missão 360 de hoje, você vai conhecer a história de um casal missionário que aceitou o desafio de viver e pregar o Evangelho na chamada Janela 1040, uma região do mundo marcada por perseguições e proibições religiosas. O Silvio Suerriro entrevistou esse casal e nos conta agora detalhes dessa história de amor pela missão. A Bíblia diz que os seguidores de Jesus devem levar o Evangelho a todas as pessoas. Em alguns lugares do mundo, essa missão é um pouco mais fácil, mas em outros é um desafio que pode custar a liberdade e até a vida. Na chamada Janela 1040, uma faixa do planeta onde vivem bilhões de pessoas e onde a fé cristã ainda é restrita, a perseguição é uma realidade diária.
Mesmo assim, há quem aceite o chamado de levar esperança onde o evangelho é proibido. Hoje conheceremos um casal que se uniu na missão e hoje vive em uma região desafiante. Por questões de segurança, não mostraremos nem os seus rostos e nem os seus nomes. Como vocês se conheceram? Eu já sabia que a minha esposa, na época não era minha esposa, ela estava servindo em um país localizado na janela 1040. E eu estava me candidatando para servir em um outro país, bem delicado, bem perigoso também. E, bom, através de conhecidos, a gente começou a conversar online. Ela vivendo no país que estava, eu vivendo no meu. A distância não foi um obstáculo. A amizade que começou online cresceu e logo ganhou um novo significado, propósito de vida. Depois disso, a gente decidiu se encontrar, conseguir se ver um com o outro e finalmente a gente ficou namorando e depois a gente se comprometeu, mas tudo aconteceu no campo missionário. Como foi o momento do encontro entre vocês? Para mim foi um pouco difícil porque desde que eu me tornei um cristão, eu falei para Deus que a única namorada que eu aceitaria na minha vida seria aquela que se tornaria minha esposa. E ter ela como a minha namorada não era para saber se eu iria casar com ela, mas era porque eu já entendi que ela seria minha esposa. Então, quando eu a vi pela primeira vez, face to face, eu fiquei nervoso, não foi fácil, mas ao mesmo tempo eu enxergava uma bênção de Deus na minha vida, porque ela também era uma pessoa de oração, uma pessoa que ama a missão. E a partir do momento que eles formaram um casal, passaram a viver muitas experiências transformadoras. Apesar disso, os dois passaram por muitas dificuldades juntos. Quais foram os desafios que vocês encontraram na missão? Os desafios, na verdade, são muitos, né? É um contexto totalmente diferente que talvez nós estamos acostumados nos países que a gente cresceu, mas os desafios basicamente são que a pregação do evangelho não aceita, é totalmente proibida. Outro desafio também é aprender uma língua nova. E quando essa língua nova é bem diferente do idioma nativo, esse desafio se torna ainda maior. Mas se é pela missão, com certeza vale a pena lidar com tudo isso. Acontece que a gente tem que aprender o idioma para poder pregar para eles. E para a gente é um desafio sair dos nossos países para aprender árabe. Só que quando você começa a pregar o evangelho na língua mãe deles, e eles começam a ouvir, eles começam a se emocionar, alguns deles até choram ao ouvir a mensagem do evangelho na sua língua mãe. Isso não tem preço, isso vale todo o esforço, todo o perigo. Mas não é só a língua que muda. A cultura, os costumes e até a forma de se relacionar exigem adaptação e paciência. Cada país tem uma forma de comportamento diferente que a gente tem que aprender para conseguir morar nesse país. E também depois, né, começar a fazer essas amizades locais e tudo. Os desafios são muitos, mas o bom em meio a tudo isso é que a gente, sinceramente, eu acho que a gente não vai sozinho, né? Para cada desafio a gente vê como Deus está ajudando e está nos guiando também nesse processo. Não tem preço. A gente vive alguns perigos, tem desafios, tem perseguição. A gente às vezes chora por casos de pessoas que sofrem perseguição, mas ao mesmo tempo a gente não se vê vivendo outra vida. É um chamado que Deus colocou nos nossos corações e, por exemplo, agora eu estou de férias, mas eu não vejo a hora de estar lá com os nossos amigos pregando o evangelho. No país onde vivem hoje, eles presenciam o que significa seguir a Cristo, quando isso pode custar tudo. Acontece que existem muitos locais que acabam sendo expulsos das suas casas. Eles não têm para onde ir. Eu já tive casos de que eu conheci uma pessoa de um desses países, da janela 1040, que era ex-muçulmano, e ele me falou em uma corrida de Uber,
ele me disse que eu havia sido o primeiro cristão que ele havia encontrado no país. Ele também me disse que na sua família, ele demorou 2 anos para contar para a família dele que ele havia se convertido ao cristianismo. Só que quando ele conta, ele descobre que o irmão dele já havia se convertido ao cristianismo há 1 ano antes. Então eram 2 irmãos vivendo na mesma casa que haviam se convertido sem nenhum saber do outro. E só depois de algum tempo que eles resolvem falar. E eles não tinham amigos, eles não tinham uma comunidade, e nós fomos os primeiros que eles encontraram. Então Deus nos envia para esses lugares para encontrar pessoas que Ele já está chamando. Deus já está chamando muita gente na janela das 40 para aceitar o Evangelho. A experiência no campo missionário também fortaleceu algo essencial, a fé e a comunhão com Deus. O que vocês aprenderam na missão? Eu digo que eu aprendi a orar muito mais. Porque viver no país onde eu vivo, da onde eu sou, pregar o Evangelho é muito fácil. Mas nesses lugares, como na janela das 40, eu e minha esposa não podemos cometer erros. Uma vez um pastor nos visitou, um pastor veio visitar a nossa casa-igreja e viu lá alguns locais frequentando e me perguntou, mas como, e se um deles pegar e denunciar você para a polícia? E se um deles do nada virar as costas e te trair? Eu virei para ele e simplesmente disse, olha, aqui a gente só confia em Deus e a gente é dependente de Deus. Confiar em Deus é mais do que uma necessidade. É o segredo para viver com propósito. E essa missão de levar luz e esperança não é só para alguns, é um chamado para todos nós. O que eu acredito é que cada um de nós somos chamados para ser missionários. Desde que nós aceitamos ser filhos de Deus, aceitamos a Jesus como nosso Salvador, a gente está chamado para servir, para ser um missionário. Obviamente, não importando o lugar, mas tem lugares no mundo que a realidade e a necessidade de Jesus é muito maior. Tem países onde tem muitos cristãos, né? Talvez os países que de onde nós somos, tem muitos cristãos. Mas tem países onde são só alguns cristãos lá, e para conseguir pregar para toda aquela multidão de pessoas, precisamos de mais pessoas também lá. Então, eu acredito que orando, Deus pode confirmar aquele chamado se você sente que Deus tem te estado guiando para tomar uma decisão assim. Não tem preço. Eu digo que se você quer ser missionário, seja onde você está, seja fora do seu país, eu digo a você, ore a Deus, passe tempo com Deus. Às vezes o que você já tem no seu coração é algo que Deus quer usar para poder pregar o Evangelho. Às vezes a sua profissão, seja você um advogado, um fisioterapeuta, um médico, um professor, Deus pode usar tudo isso de maneira extraordinária, seja no seu país, no seu bairro ou em outro lugar. Então, vamos focar no céu. Vamos focar no céu. Às vezes a gente quer ganhar o mundo, quer ter patrimônio, quer ter casas, quer ter carro, Vamos focar no céu, porque o nosso tempo nessa terra é curto. O tempo no céu é maior. E quando você começa a viver a missão de maneira mais integral, isso vai ficar cada vez mais claro, mais nítido no seu coração. Qual a importância de servir aos que necessitam de auxílio? No Novo Testamento, mais precisamente na carta de Tiago, nós encontramos a seguinte afirmação: a religião pura e autêntica aos olhos de Deus Pai se mostrará por meio de atos como visitar órfãos e viúvas em suas aflições e manter-se longe das contaminações do mundo. Em outras palavras, Deus diz aqui que Ele deseja que nós ajudemos pessoas que passam dificuldades, pessoas que passam por aflições e vivem sem esperança de um futuro melhor. Jesus, ele sempre teve um interesse especial em ajudar os necessitados. Se você ler os 4 evangelhos com atenção, você vai perceber que, de forma clara, Jesus Cristo tinha prazer ao estar ao lado dos rejeitados, dos pobres, dos sofredores, dos desamparados, dos perdidos. E eu pergunto a você, se essas pessoas eram importantes para Jesus, será que devem ser importantes também para nós? Em breve, queridos, Deus julgará a qualidade do nosso amor. Será que realmente nós amamos ao nosso próximo?
Ou será que é talvez apenas da boca para fora? E então, você sabe a resposta? Você é realmente alguém que se preocupa com aqueles que sofrem? Ouça com atenção essas palavras nos próprios lábios de Jesus. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam em sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. A Bíblia diz aqui que um dia Jesus dividirá a raça humana em 2 grupos. Para um desses grupos ele vai dizer: vocês se preocuparam e cuidaram de mim. Para o outro, infelizmente, a reação vai ser bem diferente. Vocês nunca se preocuparam comigo. E ambos os grupos de pessoas vão perguntar: mas Senhor, quando nós agimos assim? E Jesus responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Quando nós estendemos a mão em auxílio a qualquer pessoa que sofre, nós estendemos a mão ao próprio Cristo. Agir em prol de pessoas assim, sem dúvida alguma, também faz parte da nossa missão. Como seguidores de Jesus, nós devemos ser conhecidos não apenas por aquilo que nós cremos, mas principalmente por aquilo que nós oferecemos, através da nossa vida, àqueles que são destituídos de muita coisa que nem sequer conseguimos imaginar. Mas eu preciso ser sincero com você. Se você aceitar a sua missão nesse mundo e ser uma pessoa guiada pelo amor de Deus e ajudar os necessitados que vivem aí cerca de você, isso vai te custar alguma coisa. Vai custar o seu tempo, vai custar a sua energia, vai custar o seu esforço, vai custar o seu dinheiro. E talvez custará a sua privacidade em alguns momentos. Só que a recompensa será eterna para você. Jesus Cristo, aqui, Ele afirmou: eu quero garantir-lhes que ninguém jamais abandonou qualquer coisa, lar, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedade, por amor de mim, para contar aos outros a boa nova, que não receba de volta 100 vezes mais. Você sabe o que é 100 vezes mais? É o retorno de 10.000% do seu investimento. Nada mal, hein? Ninguém em todo o mundo daria uma taxa de juros semelhante para você. Nada que você faz por Jesus nesse mundo é em vão. Nunca se esqueça, por Deus se preocupar com todo mundo, devemos também participar desse sentimento. Isso envolve orar por essa missão e participar de qualquer forma. Você pode estar dizendo: eu não posso mudar o mundo. Só que você pode mudar o mundo para uma pessoa. Ao você estar envolvido em serviços comunitários, certamente você poderá ser a extensão do amor de Deus a muitas pessoas que ainda não o conhecem. Que tal hoje mesmo você buscar formas de servir aqueles que tanto necessitam? Não deixe para amanhã aquilo que você pode começar a fazer hoje mesmo. Que lindo, né? Precisamos demonstrar nosso amor por Deus servindo ao próximo, cuidando dos filhos dele. É isso, gente. E é sobre cuidado com o próximo que a gente fala agora, inclusive. Enquanto muitos brasileiros ainda enfrentam dificuldades para cuidar da saúde bucal, uma ação em Campinas está levando esperança e um novo sorriso a quem mais precisa. Olha só. Dizem que o sorriso é o nosso cartão de visitas, mas nem todo brasileiro tem conseguido mantê-lo em dia. O panorama da saúde bucal no Brasil é preocupante. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, apenas 44% dos brasileiros consultaram um dentista nos últimos 12 meses. E mesmo com o país tendo a maior quantidade de dentistas do mundo, o acesso ainda é desigual. E o resultado disso, 11% dos adultos brasileiros perderam todos os dentes. Mas em Campinas, uma iniciativa da Associação Paulista Central tem ajudado a mudar essa realidade, unindo fé, solidariedade e atendimento odontológico gratuito. A Igreja Adventista do bairro Satélite Íris 3 abriu as portas e se transformou em um consultório por um dia com o projeto Sorrindo à Toa, uma ação que faz parte do projeto Meu Talento, Meu Ministério. Dentistas voluntários transformaram essa igreja em um espaço de cuidado e esperança. Nos consultórios improvisados, os profissionais realizaram atendimentos como profilaxia, limpeza, restaurações e até extrações. O mundo foi impactado por Cristo. Então, nossas igrejas, elas precisam ter essa mesma abordagem
entender que lá fora existem pessoas que precisam de nós. Temos que ser uma igreja irresistível, que não apenas se limita às questões cognitivas, ao estudo da palavra, porque Jesus Cristo, ele levava a palavra, mas também tocava no corpo. Ele restaurava a pessoa como um todo. Então temos que ser uma igreja completa para pessoas completas, uma igreja que faz as boas obras e pregam as boas novas. E para alcançar mais pessoas, a igreja adquiriu 2 consultórios odontológicos móveis com equipos compactos que reúnem tudo o que é necessário para um atendimento completo e seguro. Deus disse, né, servir a seu irmão, né, como a nós mesmos, amai o seu irmão como a ti mesmo, né. Então é isso que eu sinto nesse momento aqui, a gratidão a Deus por estar sendo usada por Ele para pregar o Evangelho, para trazer alívio à dor, né, ao sofrimento das pessoas. É o que Jesus fazia, né, Ele trazia alívio, alento ao sofrimento das pessoas, e isso com o meu trabalho eu agradeço a Deus, né, por privilégio, realmente é um privilégio estar aqui e estar sendo usada por Ele neste momento. Em um único dia, dezenas de moradores da região receberam atendimento gratuito, muitos deles há anos sem conseguir visitar um dentista. A Maria garantiu o atendimento para ela e para o filho. Aí eu vim fazer limpeza nos dentes, fazer um pouco na restauração, né? É mais rápido que no posto, né? Porque no posto você tem que ir à noite ainda para conseguir uma ficha. É gratificante, né? Quando a gente acha assim uma igreja aberta para fazer esse tipo de serviço, né? É raro, mas existe ainda, né? Assim como Jesus saiu nas comunidades ensinando e curando, o projeto Sorrindo à Toa vai seguir passando por outras comunidades da região central do estado de São Paulo para aliviar a dor, trazer conforto e mostrar Jesus. E agora é hora de saber o assunto do nosso podcast preferido, Hope Hour. Conta pra gente, Wagner. Feliz sábado pra você. Oi, Darcy. Feliz sábado para você aí, acompanhando Revista Novo Tempo e que acompanha também todas as semanas o Hope Hour. Não acompanha ainda? Entra aí no YouTube, youtube.com/Hope Hour. Você vai ter sempre, semanalmente, conversas muito interessantes aqui com a gente. Essa semana, por exemplo, a gente teve o pastor Josanã Alves. A gente falou sobre dízimos, ofertas, sobre a importância da mordomia cristã. Muito interessante e dúvidas de muitos, que tem tudo a ver com adoração. O André Leite, lá do Bom de Bíblia, esteve comigo aqui nesse episódio e você confere agora um trechinho de como foi essa nossa conversa. O proprietário não sou eu, o proprietário já é Deus. Então eu não preciso dar nada a Deus para que Ele me dê alguma coisa, Ele já me deu, Ele já me abençoou. Há uma história linda de Jesus em Lucas capítulo 12, que ele fala de um homem muito rico que tinha muita coisa, exatamente como você falou, André, não há nenhum problema, Deus não tem nada contra a prosperidade e os bens, mas Jesus falou assim, que aquele homem era louco. Por que era louco? Porque ele disse assim, meus tesouros, meus frutos, meus bens. O problema não é ter, o problema é você dizer é meu. E quando eu digo é meu, eu estou dizendo, Santo Deus, é com minha força e minha capacidade. Esse é o problema, a falta de dependência de Deus. Quando eu não dependo de Deus, quando eu não reconheço por que chegou às minhas mãos, eu vou me meter em problemas. Tá imperdível ou não tá? Quero que você responda aí pra mim, tá, né? Então, olha, não perca mesmo, acompanhe o nosso episódio. Vou repetir pra você. Dá pra você acompanhar pelo YouTube, tá? Não é pela televisão. Então, youtube.com/HopeHourNT. Segue a gente também no Instagram, @HopeHourNT. Estamos esperando você por lá, comentando, dizendo quem você quer ver no Hope Hour também. A gente atende aí o seu pedido. E não deixe de assistir nesse final de semana aí com a criançada mais um episódio do Pequenas Evidências lá no nosso canal do NT Play no YouTube. Tá muito legal para assistir realmente com as crianças. Tem Rodrigo Silva, personagens infantis, lá num museu de arqueologia. Você não pode perder. A gente se encontra aqui na semana que vem. Até lá. Darcy, com você aí no estúdio. Até lá, Wagner. Obrigada, viu? E, gente, vamos de interação? Vamos ver a sua boa notícia aqui na tela? Vem comigo para cá. Solta aí. Lise Vasconcelos, de Salvador, na Bahia. Oi, Darcy, boa noite, um feliz sábado. Minha boa notícia é que participei com colegas e alunos do Sábado da Educação na Igreja Adventista de Itapajipe. Assim, falei certo, né, gente? Nosso Colégio Adventista de Itapajipe. E eu de novo, Itapajipe.
completou 100 anos de existência. Deus seja louvado pela vida de vocês também, tudo de bom, viu? Carmelina de Marabá, no Pará. Boa noite, amiga Darcy, estou feliz porque estou assistindo a revista Novo Tempo. Um abraço para vocês, um abraço para você também, sempre fazendo companhia pra gente, né? Tudo de bom para você, um feliz sábado. E a gente faz uma pausa bem rapidinho agora, depois do intervalo, a gente fala sobre as almofadas do coração, um projeto que transforma tecido e solidariedade em conforto para mulheres em tratamento de câncer de mama. Tem também o nosso giro internacional de notícias com o Pedro Farias e ainda hoje você vai ver alunos do Colégio Adventista são incentivados à pesquisa científica e apresentam projetos em evento especial em Rondônia. Entre os destaques, um robô hidráulico baseado na lei de Pascal chamou a atenção e o estudante Matheus, um de seus criadores, explica seu funcionamento. Eu tive a ideia de aplicar essa lei e eu descobri uma forma nas seringas. Eu volto já com todos os detalhes para você. A Igreja Adventista tem mais de 23 milhões de membros em todo o mundo. Uma igreja com membros ativos e diversas instituições que trabalham dia após dia para levar uma mensagem de esperança ao próximo. E para falar sobre esperança ao redor do mundo, que eu recebo aqui o Pedro Farias para o nosso Giro Internacional de Notícias. Feliz sábado, Pedro, bem-vindo por aqui. Feliz sábado, Darcy, obrigado. Eu fico feliz em estar aqui mais uma vez, em meio a tanta gente. Somos 23 milhões, como você falou, de adventistas no mundo, né? E não tem como a igreja ficar parada com tanta gente trabalhando em prol da missão, não é verdade? É verdade, com certeza, Pedro. O espaço é todo seu, viu? Obrigado, todo nosso. E eu fico feliz também, porque eu tenho a chance de falar com você de casa. Feliz sábado, um abraço para você. Que bom estar com você em mais um sábado para falar de coisa boa. Gente, a igreja nessa semana fez muita coisa legal na área da saúde. Então o giro de hoje vai ser dar-se no estilo Vida e Saúde. Por que não, né? Olha só, por que não? É isso. Quanto mais saúde, melhor, né? E a gente fica feliz porque no mundo inteiro a igreja ela promove saúde. A nossa primeira parada é aqui perto, no Peru, no coração da Amazônia, onde a Clínica Adventista Ana Stahl doou 30 leitos hospitalares elétricos para o Hospital Regional Adventista de Loreto, lá na região norte do Peru. Essa ação foi possível graças ao apoio do Advent Health, que é um sistema global de saúde adventista. Você vai ver agora nas imagens um pouco dessa ação. E essa doação que você vai ver agora de leitos hospitalares, né? Tá vendo os balões aqui, coisa bem bonita. Isso melhorou 3 enfermarias e o departamento de ginecologia do hospital, trazendo mais conforto aos pacientes e apoio à equipe médica que trabalha nesse centro de saúde. E esse presente aí chega num momento muito especial, viu? A clínica está prestes a completar 99 anos de serviço solidário e de serviço médico naquela região. A entrega dos leitos foi celebrada numa cerimônia que tinha autoridades do hospital regional e líderes da Igreja Adventista também estavam por lá, celebrando essa doação, esse presente lindo, feito com muito carinho. Agora, mais do que uma doação, foi uma mensagem de esperança e serviço cristão, um lembrete, né, de que curar também é um ato de amor. Concorda, é um ato de amor, concordo plenamente. É emocionante ver como a saúde e a fé podem se unir para levar cuidado até onde parece difícil chegar, não é? Sim, Darcy. E essa parceria entre a igreja e a saúde é o que mantém essa visão, essa missão viva há quase um século, que essa parceria de saúde com a Igreja Adventista continue, né? Agora, falando ainda em saúde, né? A gente falou um pouco do Peru. Vamos agora girar mais uma vez, né? Seguir o nosso giro ainda no Peru, só que dessa vez na capital Lima, onde a Igreja Adventista, a Clínica Adventista Boa Esperança, tem levado saúde e bem-estar diretamente às igrejas. Olha só que imagem linda, gente. São quase 200 profissionais de saúde envolvidos aí nessa ação, né? Foi realizado o primeiro encontro de saúde, de gestores de saúde, e o objetivo desse evento foi fortalecer, olha aí o pessoal todo mundo junto, unido, né? Esse pessoal, né, teve o objetivo de fortalecer o trabalho dos médicos missionários e incentivar também a colaboração entre profissionais de saúde da igreja para cuidar do corpo, da mente e do espírito das comunidades daquela região. Todos eles que vocês estão vendo aí, todas essas pessoas, esses médicos, profissionais de saúde, eles visitaram cerca de 70 igrejas na capital peruana e lá houve também uma feira de saúde, uma feira de temperança que foi organizada pela Igreja Adventista de Miraflores. Teve workshops sobre ansiedade, peso saudável, workshops sobre sono reparador e cuidados também com as articulações.
Dá para dizer que essas ações realmente estão transformando a igreja em verdadeiros centros de luz e esperança. E como dizem os médicos que participaram dessa ação, desse encontro, servir é curar e curar também é refletir o amor de Deus. Que a saúde seja promovida dessa forma, né? Que iniciativa linda, Pedro. É inspirador ver a igreja e a medicina caminhando juntas pela qualidade de vida das pessoas. Isso é missão também. Pois é, e esse é o espírito do projeto, viu? Levar saúde, levar esperança, além das 4 paredes dos hospitais, levar saúde às comunidades que estão por aí, que precisam muito, né, do nosso apoio. Sem dúvida. Agora, falando ainda em saúde, né? Hoje é só saúde, hoje é só saúde aqui. A saúde também alcançou, dessa vez, os Estados Unidos, gente. Numa história de esperança e cuidado coletivo, lá em Chicago, nos Estados Unidos, uma escola se transformou em um verdadeiro centro de cura. Eles pegaram um galpão de uma escola, um galpão gigante ali, e fizeram uma grande clínica de saúde gratuita. Olha essa imagem, que coisa linda, o pessoal orando junto aí, dando o conselho de saúde. Ali, nesse galpão, mais de 100 pessoas receberam atendimento completo. Tinha de limpeza odontológica para melhorar a arcada dentária aí, até vacinas, exame de visão, fisioterapia, nutrição e muitos outros serviços aí de graça para a comunidade. Os pacientes ainda receberam alimentos, orientação espiritual, teve muita oração também. E essa foi a segunda clínica gratuita só esse ano, que já ajudou centenas de pessoas na região lá de Chicago, né? Além de tratar, essa clínica conecta os pacientes e mostra, né, que a fé em ação pode curar não só o corpo, mas também pode curar o coração. Ou seja, é uma ação que não só atinge o corpo da pessoa, não só cura, mas atinge a mente, promove saúde mental para as pessoas. Sem dúvida, né? integral. E, gente, que essas iniciativas inspirem cada um de nós a servir com propósito e com paixão, como Cristo fez por nós. Pois é, e fica a inspiração, né, para a gente fazer na nossa igreja também. Você, quem sabe, né, pegar um galpão aí na sua cidade, né, perto de uma região que você conhece, né, e fazer uma ação especial também com a sua igreja, com seus jovens, né? Acho que vale a pena promover saúde sempre. Com certeza. Né? Bom, Dácio, fico por aqui. Até o próximo Giro Internacional para você de casa também. Um ótimo sábado, um abraço, fique com Deus e bom programa para vocês. Tá? Obrigada, Pedro. Feliz sábado. Feliz sábado. Bom, e além do Revista Novo Tempo, você também confere notícias de boas ações por todo o mundo no programa ANN de amanhã. Vamos ver os destaques da edição deste sábado. Famílias que fugiram da guerra no sul do Sudão reconstroem a vida em Uganda com apoio da ADRA e de estudantes voluntários da Noruega. Campanha missionária digital mobiliza o México e alcança quase 2 milhões de pessoas. Fábrica Adventista Superbom completou 100 anos e se torna referência mundial em alimentos saudáveis. Estas são as histórias que informam, inspiram e conectam. Assista ao programa completo da ANN todos os sábados às 6h30 da tarde na TV Novo Tempo. Ou acesse agora mesmo o nosso canal no YouTube. Agora uma pergunta para você aí de casa. Como anda a sua saúde? Gente, os 8 remédios naturais de Deus ajudam a manter o equilíbrio do corpo, da mente, e o exercício físico é um deles. Pensando nisso, o Hospital Adventista de Barcarena, no Pará, tem incentivado esses hábitos saudáveis e participou como parceiro da corrida Mãos Amigas. Eles ofereceram atendimentos de saúde aos corredores durante todo o evento, como mostra a reportagem da Jéssica Lima. A atividade física é um dos 8 remédios naturais. Um presente simples e acessível de Deus para nos ajudar a cuidar do nosso corpo e da nossa mente. E foi pensando em incentivar essa prática que o Hospital Adventista de Barcarena se juntou ao Instituto Magno Nunes para promover a 3ª edição da corrida Mãos Amigas, aqui em Vila dos Cabanos. Nós no hospital nós temos como diretriz os 8 remédios naturais. E devido a essa questão dos 8 remédios naturais, normalmente o hospital é convidado para participar desses eventos, onde a promoção à saúde, onde há uma questão social e uma questão espiritual também. O apoio do Hospital Adventista de Barcarena está sendo de maior importância para o projeto Mãos Amigas. Por quê? Porque ele tem quase as mesmas premissas, né, que o projeto, trabalhando o acolhimento, o amor pela comunidade, amor por Barcarena e cuidando de vidas, como nós cuidamos. Além da prática esportiva, o evento celebrou a inclusão
incentivou a solidariedade e revelou histórias de superação inspiradoras, como a do Marivan, que venceu a obesidade através do exercício físico. Eu estava obeso, com quase 100 quilos de peso mesmo, né? E quando eu comecei a correr, comecei a treinar, a minha saúde melhorou muito. Então, a minha estima melhorou, né? A minha qualidade de vida melhorou, a minha saúde melhorou. A Marielle também venceu a balança através da atividade física e ainda outro grande vilão da saúde mental. Bom, era uma pessoa obesa, muito ansiosa, a ansiedade ela já me dominava. Então eu usei a corrida de rua para me ajudar a trabalhar o espírito, o físico e a saúde, né? Principalmente a saúde mental. Para o capelão do hospital, o exercício é mais que bem-estar físico. Nós, como filhos de Deus, imagem e semelhança do nosso Criador, precisamos ter saúde completa. E o exercício físico nos ajuda a manter essa saúde integral e assim louvar a Deus também através do nosso corpo, como diz a Bíblia. Faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Com passos firmes e corações cheios de solidariedade, cada participante da corrida Mãos Amigas mostrou que saúde, inclusão e amor ao próximo caminham lado a lado. E que o exercício físico representa não só saúde, mas também esperança e oportunidade de transformar vidas. Linda iniciativa, um beijo aí para toda a Barcarena, em especial para a dona Terezinha, que é a avó da minha diretora Thaís Silva, uma missionária nata. Deus abençoe muito a senhora, viu? E, gente, ainda falando de saúde, você já sabe, né? Outubro é o mês da prevenção do câncer de mama, mas também é tempo de falar sobre acolhimento, sobre fé e sobre amor. No sul do estado do Rio de Janeiro, um grupo de voluntários encontrou uma forma criativa e muito emocionante de levar consolo a quem enfrenta essa doença. A repórter Giane Barbosa mostra como o projeto Almofadas do Coração tem transformado dor em esperança. Nossa, Raquel é uma pessoa tão feliz, tão alegre. Entre a descoberta lá da biópsia e o falecimento dela foram 4 meses. Outubro é o mês onde o rosa fala mais alto. Fala de fé, fala de coragem, fala de amor, mas também fala de números que doem. O Rio de Janeiro é o segundo estado do país com mais mortes por câncer de mama. Milhares de mulheres sofrem com o diagnóstico e com o medo. Em meio a essa realidade, um gesto simples vem costurando esperança. Um coração de tecido que carrega consolo e amor. Na Fundação Nacional do Câncer de Mama, em Resende, e na Oncobarra, em Barra Mansa, centenas de almofadas já foram entregues. Cada uma carrega a mensagem: você não está sozinha. É um carinho que a gente recebe que não tem preço. Porque além da gente ter o nosso problema e a pessoa se ajudar a gente com um coraçãozinho desse, tudo que a gente sente vai direto para o coração. Então, foi um significado muito grande, né? Que ajuda a gente a sentir aquele momento e também ajuda no apoio do braço, que foi muito importante. Esse coração tem muito significado para a gente. E o mais importante é o relato de que quando elas fazem a mastectomia total, elas ficam desequilibradas, né? Elas tendem a pender para o lado onde houve a mastectomia. Ele agrega ali, devolvendo, estabilizando o equilíbrio dessa mulher, né? Elas relatam também que esse coração minimiza as dores. No meio de tantas histórias de dor e superação, é impossível não se emocionar. Cada uma dessas almofadas é um lembrete de que ninguém precisa passar pelo câncer sozinha. E o amor, quando se transforma em atitude, tem um poder que a ciência não explica, mas o coração entende. Tudo que está ao seu alcance para fazer, e aconselharia dar um coraçãozinho, que assim como foi conforto para minha irmã, né? Serviu de conforto, alento ali, simbolismo ali de carinho que ela recebeu, que essas pessoas também possam dar aos seus familiares. Mesmo quando a vida se despede, o amor fica e continua costurando conforto em outros corações. A conscientização também acontece entre as novas gerações. Alunos do Colégio Adventista em Campo Grande, no Rio de Janeiro, reconhecem que o tema é sensível a eles também. Em uma aula eletiva, os alunos foram à prática e costuraram almofadas a fim de ajudarem a quem precisa. A hora que a gente entende o alcance dessas almofadas,
a gente não quer parar mais de fazer. E o coração tem um pouquinho de cada pessoa, tem um amor de muitas pessoas envolvidas nesse projeto. Então é muito especial e eu desafio você a participar também deste projeto. E hoje o Hospital Adventista de Manaus apresenta o 4º episódio da série documental Sobreviver, que relata as histórias reais de 3 mulheres que enfrentaram e venceram o câncer de mama. O título do novo episódio é Sobrevivência, Além da Doença, Vida Social, Sexualidade e Reinserção. Vamos ver? Após o fim do tratamento, muitas mulheres descobrem que sobreviver ao câncer é apenas parte da jornada. A reinserção na vida social, no trabalho e até na intimidade traz novos desafios. A Lei Brasileira de Inclusão garante apoio para quem retorna ao mercado de trabalho, enquanto estudos mostram que o acompanhamento multidisciplinar reduz significativamente as disfunções emocionais após o tratamento. Hoje vamos falar sobre a vida que continua, relações, autoestima e o direito de recomeçar plenamente. Como mudou o relacionamento da sua família, seus amigos? Como eles enxergaram vocês logo após o diagnóstico, Joyce? Na minha jornada, eu descobri pessoas que nem tinham tanta convivência comigo, mas demonstraram muito amor e carinho comigo. Agora, vocês, pelo que eu estou entendendo, vocês não pararam, né? Continuaram trabalhando, continuaram fazendo a sua vida normal, ou como que foi esse impacto logo após o diagnóstico e principalmente num ponto que é difícil comentar, a vida sexual, a vida afetiva. Como foi para vocês nesse ponto? Muitas vezes, às vezes a gente quer se refugiar no nosso lar, não sair, ficar mais quieta. E aí, você tendo uma rede de apoio que te acolha, não só dentro de casa, mas fora de casa também, para você continuar a sua vida social, né? E a questão sexual, ela é bastante complicada para muitas mulheres. Muitas vezes elas não se sentem seguras, porque vai ter alteração física da mama, do cabelo. Então, essa segurança, ela vai muito de quem está conosco, né? De quem está ali perto da gente. A gente sabe que hoje a gente tem até dados que cerca de 80% dos parceiros abandonam suas parceiras no momento do diagnóstico, do tratamento, exatamente por todas as mudanças que isso envolve. O câncer de mama, ele tem um estigma e um peso muito grande, porque não é somente um câncer. A gente ter câncer é uma coisa. Quando a gente tem um câncer na mama, a gente está trabalhando com a presença da finitude da vida, que é um sentimento que a gente se vê pela primeira vez. A gente está trabalhando a autoimagem, a feminilidade, e lembrando que são coisas diferentes. Sexualidade é uma coisa, a autoimagem, a feminilidade é outra coisa. É na hora que eu me vejo no espelho sozinha. Exatamente. Nessa hora, questão de autoimagem e autoestima, preciso falar aqui com a nossa psicóloga. Eu tenho estratégias para poder retornar, para me reencontrar? O primeiro ponto é esse que a gente está vivendo aqui, informação, né? A gente precisa entender. E muitas vezes o parceiro não entende porque ninguém sabe o que vai acontecer. Então é importante a gente ter conhecimento e informação. Essa questão da sexualidade é um tabu em qualquer esfera, com diagnóstico, sem diagnóstico. É uma fala que as pessoas têm dificuldade de falar e de conversar com o parceiro, às vezes até quando tudo está muito bem, vamos dizer assim. Então é importante dizer para ele, conversar com a médica, doutora, porque você entender que você não está o rejeitando. E ele entender também que não está tendo uma rejeição. É algo fisiológico, é do tratamento, é da jornada. Elma, o que significa hoje o seu normal e o que você aprendeu sobre si mesma nesse processo todo? Aquela Elma do cabelão, né? Já morreu.
Hoje tem uma nova Elma, nasceu uma nova Elma, mais bonita, mais alegre, que valoriza os mínimos detalhes. Como a Dani falou no começo, antes eu não me importava muito em estar junto com a família, em estar em reunião de família, final de semana, eu não valorizava muito. Hoje, isso a gente valoriza muito. E tipo, o câncer trouxe união de família, entendeu? Coisas que a gente não dava valor antes, que hoje são muito importantes pra gente. Porque quando a gente está doente, muita coisa não importa. Mas quando você passa pelo processo e se nasce novamente, aí você já tem uma nova ótica da vida. Voltar a viver depois do câncer é aprender a se ver além da doença. É reencontrar a alegria nas relações, recuperar a confiança no corpo e se sentir pertencente novamente ao mundo. Cada mulher que chega à remissão carrega consigo a marca da superação e a certeza de que recomeçar é possível. Porque a sobrevivência não é apenas estar livre do câncer, mas redescobrir o prazer de viver em todas as dimensões. Como já dissemos, não é sobre o câncer, é sobre viver. E semana que vem, no 5º e último episódio, Joyce, Daniele e Elma relatam como a espiritualidade e a gratidão podem reconstruir sentidos e dar novo significado à vida após o tratamento. Acompanhe e inspire-se nessa jornada de fé, ciência e superação aqui no Revista semana que vem, tá bom? E antes de ir para o intervalo, eu quero ver mais boa notícia no nosso WhatsApp, aqui na tela, solta aí. Márcia da Bahia, boa noite, amo assistir o nosso melhor jornal de boas informações do Revista Novo Tempo. Gosto muito de você, Darcy. Obrigada pelo carinho, Márcia. Eu fico muito feliz quando eu recebo o carinho de vocês, viu? Deus abençoe muito. Tem mais? Robislene, do Ceará. Oi, Darcy, boa noite. Minha boa notícia é ser grata a Deus pela vida desta princesa. O nome dela é Isis. E a Isis é linda. Um beijo para ela e para vocês também. Tudo de bom, viu? Tem mais? Juliana de São Paulo. Olá, Revista Novo Tempo, tudo bem? Graças a Deus, tudo na paz por aqui. Por aqui a boa notícia é que próximo da IASD, que é a Igreja Adventista Jardim Campo Limpo, de São Paulo, floresceu um lindo ipê. Aproveitei para tirar foto com a minha mãe. Abraços, ficaram lindas. Um abraço, tudo de bom. Ingrid Xavier, de Goiânia, Goiás. Boa noite, Darcy. Quero hoje parabenizar minha Igreja do Coração, a Igreja Adventista Palmito, no Jardim Novo Mundo. No último sábado comemoramos seus 65 anos. Ela foi a 2ª igreja da cidade. Somos muito gratos a Deus pela obra missionária. Ficou linda demais. Tudo de bom para vocês aí. Tem mais? Comsa Lessa de Simões Filho, na Bahia. Boa noite, Darcy. Eu amo a TV Novo Tempo e as programações. Que Deus continue cuidando de vocês sempre. Beijos no seu coração. Amém. Um beijo no seu coração também. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Última pausa de hoje e eu te convido a continuar aqui na telinha da TV Novo Tempo, porque na volta tem todos os detalhes da viagem até o Ayugou, com a nossa equipe de reportagem diretamente do Chile. Você também vai ver como os estudantes estão sendo incentivados à pesquisa científica em Rondônia. E ainda, voluntários de Mato Grosso do Sul viajam até o oeste do Pará em missão. A primeira parada foi na aldeia Cabeceira do Amorim, em Santarém. Da hidroviária, a equipe seguiu de barco até a comunidade indígena. Depois, cruzou a Transamazônica até Vitória do Xingu. E de lá, outra travessia de barco levou os voluntários até Porto de Mós. Já de volta com a Revista Novo Tempo e agora nós vamos para o Rio Grande do Sul para falar um pouco da Agência Humanitária Adventista, a ADRA. No estado gaúcho, gente, a regional atingiu a marca de 500 colaboradores e tem ampliado cada vez mais o impacto de projetos sociais. Para celebrar esse momento e fortalecer parcerias, uma ocasião especial reuniu autoridades, empreendedores, líderes eclesiásticos e colaboradores. Veja na reportagem do William Vieira. A atuação da ADRA no Rio Grande do Sul se traduz em acolhimento, acompanhamento e qualificação. Uma rede que funciona com 29 unidades executoras e 13 municípios, operando entre emergência, serviços do dia a dia e projetos que abrem caminho para novas perspectivas. Na capital, Porto Alegre, parceiros, lideranças e beneficiários se reuniram para celebrar o que avançou e reforçar parcerias em favor do semelhante. A ADRA, no estado do Rio Grande do Sul, alcançou a marca de 500 servidores
diferentes áreas, diferentes categorias, mas todos focados e comprometidos com uma mesma missão: fazer com que cada pessoa possa chegar a ser aquilo para o qual Deus a fez. No salão, lideranças e parceiros acompanharam homenagens e apresentações curtas sobre iniciativas que ganharam mais fôlego após a tragédia das enchentes em 2024. E quando a gente vê o Rio Grande do Sul crescendo e crescendo a passos largos, no pós-inundação, ajudando pessoas, as casas de abrigo, os projetos sociais, desenvolvendo o ser humano para que ele possa ajudar a si mesmo e a outros, realmente é uma soma. Esse crescimento, ele soma com esse crescimento do Brasil, da América do Sul e do mundo também. Então, é uma alegria realmente, uma noite de celebração. Ao longo da noite, o palco também recebeu rostos que dão vida às ações praticadas. É o caso, por exemplo, do Mário Fonseca, um dos acolhidos pelo abrigo Bom Jesus. Me levaram lá para o abrigo Bom Jesus, aí eu vi que tinha bastante possibilidade de ser uma nova pessoa de novo, né? Não viver na rua. Não. Aí eu fui lá para Bom Jesus, tive um apoio do seu Cristiano e da dona Sabrina. Fiz o curso, como eu já falei, né, de cuidador de idoso. Me identifiquei muito sobre esse projeto de trabalho pela ADRA. E hoje, está fazendo 2 anos que eu estou no projeto da ADRA. Me sinto muito feliz por ajudar o próximo. A mensagem deixada na ocasião é simples. O esforço de cada setor, em conjunto, transforma realidades, devolve a dignidade e proporciona esperança. E nós estamos realmente muito agradecidos e essa noite foi para celebrar tudo isso e dizer muito obrigado. Continuamos contando com todos vocês. Durante os últimos dias, você acompanhou aqui no Revista Novo Tempo a jornada do Fusca Mara-Lata, que saiu de São Paulo, aqui no Brasil, e foi até o Chile. E nessa viagem, o destino não era o único objetivo, porque para um missionário, o caminho também é uma oportunidade de impactar vidas. O jornalista Silvio Suerriro, que acompanhou o Mara-Lata com a nossa equipe, conversou com o pastor Dídio, que é o idealizador desse projeto. Veja só. Olá, amigo ligado no Revista Novo Tempo. O Mara-Lata chegou ao Chile 4.300 quilômetros depois. Estamos na cidade de Chillán, no Chile, para o evento I Will Go. Aqui não é chroma key, a gente está presente nesse evento. O Mara-Lata, esta máquina, está por aqui, né, Dídio? Está aqui a despeito de muitos não terem acreditado. Muitos duvidaram, mas nós conseguimos. Né? Alguns amigos dizem assim, você vai de Fusca ou você vai de carro? Bom, para esses meus amigos e para quem duvidou, estamos aqui. É verdade, não pode mentir nas horas de sábado e também depois não pode mentir, não. O tempo todo não pode mentir. E chegamos sãos e salvos, graças a Deus. A gente quer saber um pouquinho da sua jornada durante todo esse processo. Teve algum momento que você pensou, essa máquina não vai chegar até o Chile? Cara, olha, para quem está nos acompanhando na jornada, sabe que são muitos cenários diferentes. A gente passa por vegetação, por pasto, por plantação. Por neve. Por neve, por montanha. Tem neve até agora no meu ouvido, cara. Acho que foi o Davi que jogou aqui, nunca vou me esquecer. E eu acho que um dos desafios foi passar quase 100 quilômetros num lugar quase desértico. Tinha cabra selvagem, enxame de abelhas, um calor assim muito forte e a gente não vinha posto nenhum de gasolina, a gente abasteceu antes de entrar nesse lugar, mas não chegava e Deus assoprou e nós chegamos com vocês naquele posto Salvador. Eu lembro que foi bem no finalzinho, né? Foi. Faltando poucos quilômetros para acabar a gasolina, vocês chegaram no posto ali. E a gente, depois de, foi o quê? Umas 3 horas que a gente ficou andando, a gasolina só acabando ali e a gente chegando no limite, mas que bom que deu certo. E o mostrador do Fusca, como tudo nele, é muito manual, não é nada automatizado, né? Então, estava bem na reserva mesmo. A gente nunca tinha visto chegar naquele lugar. E vimos aquele posto, nem parecia posto, né? Uma miragem, né? Uma miragem, mas chegamos. E como que foi chegar finalmente aí depois de 4.000 quilômetros? Foi inacreditável, gente. Ver a faculdade UNAT, ver a placa, passar por Chillán. É muito a sensação de dever cumprido mesmo. Apesar de que a gente está na metade da viagem, tem mais uma... Tem a volta ainda. Tem a volta, mas a gente foi se acostumando com as coisas improváveis, com
paisagens, com a amizade que a gente formou. Então, assim, é um sentimento que não dá para descrever. Assim como uma boa paisagem, a câmera não consegue captar tudo, o sentimento também não. Mas é um de alívio, de sentimento cumprido, coisas assim, sabe? E agora a gente tem o trajeto de volta, mas a gente quer saber também um pouquinho de você, sobre o propósito de você ter vindo de Fusca até o evento, né? Muita gente pode estar se perguntando, por que eles não foram de avião? Por que eles não foram de outros meios? Por que você decidiu ir de carro até o Chile? É uma pergunta que a gente está tentando responder até agora, sendo bem sincero. A gente sempre pergunta, por quê? Por quê? Não, mas tem alguns propósitos. O I Will Go faz parte de um evento promovido pelo SVA, que é uma organização que está em pleno crescimento dentro da estrutura da igreja. E ela trabalha basicamente com a juventude. Esse carro, o Fusca, ele é de 73 e ele já foi para outro evento da igreja, mas de jovens, chamado Maranata, em Brasília, ano passado, 2024. E ele deu uma baita repercussão, o pessoal tirou muita foto, o pessoal conhece. A gente aqui no evento conheceu pessoas que tiraram fotos com ele lá em Brasília, mostraram uma foto, repetiram uma foto, enfim, com ele aqui. E a ideia era conectar esses dois mundos, do SVA, que precisa da juventude, e da juventude que precisa conhecer o SVA. Então a gente adesivou ele com o logo do evento, com o SVA ali atrás, e tentamos conectar os dois mundos, enfim, a todo momento. Fora isso, a gente tem várias coisas que a estrada ensina pra gente, que também a missão ensina pra gente também. A gente tem a perseverança, a gente tem o companheirismo, tem uma cultura da estrada. Gente, tem uma galera que nem conhece a Igreja Adventista direito, que nos recebeu em casa, que trocou, fez manutenção do Fusca de graça. Que precisava, algumas coisinhas ali, eles foram lá na boa vontade, às vezes não cobravam nada. Exatamente, passaram a conhecer a igreja. Então, quando a gente sai do nosso lugar seguro, com certeza coisas incríveis acontecem, é o extraordinário. Conhecer pessoas, conhecer histórias, ser bem tratado pelos outros também, tratar os outros bem, conhecer novas culturas, uma nova língua, 3 países diferentes. Então tudo isso faz parte tanto do Fusca, da estrada e da missão. Verdade. E interessante de toda essa jornada, o engajamento nas redes sociais. Você não veio sozinho, você veio com o João, eu queria até pedir para ele vir aqui com a gente. Esse é El Hombre. O grande editor. Durante a viagem já editava, já mandava para o pessoal, né? E como foi a reação do pessoal lá? É um projeto que, como o Didi disse, ele não está muito na mente de todo mundo. Por que o pessoal vai de Fusca até o Chile? Então a ideia era trazer realmente o que a gente estava sentindo, os lugares que a gente estava passando para o público de casa. Então quando a gente lançou a ideia, o pessoal aceitou, né? Apesar dessa confusão de não saber, mas a gente veio colhendo bons resultados e eu creio que foi tudo para honra e glória de Deus. Com certeza. Todo esse projeto foi justamente com o propósito de que mais pessoas conheçam a Deus. Por meio de uma forma alternativa, talvez não tão convencional, mas deu certo. Durante todo o trajeto a gente viu a mão de Deus em todos os processos, todas as pessoas que a gente conheceu e também as pessoas que estavam nas redes sociais acompanhando e também aqui na telinha da Novo Tempo. Então que a gente possa levar essa mensagem para você de casa, te inspirar para que você também siga esse exemplo para levar cada vez mais pessoas para o reino de Deus. Voltamos com vocês aí nos estúdios. Obrigada, Silvia. A gente continua também acompanhando toda a jornada do Fusca Missionário e desses homens de Deus aí corajosos, viu? Gente, por falar em missão, um grupo de voluntários de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, viajou até a região oeste do Pará para uma missão especial. Durante 10 dias, eles percorrem comunidades ribeirinhas, levando assistência social, apoio espiritual e esperança a famílias que vivem em áreas isoladas. Veja na reportagem da Thaís Orlovic. Na região oeste do Pará, a solidariedade chegou de barco e pelas estradas. 10 voluntários de Mato Grosso do Sul levaram apoio a comunidades ribeirinhas isoladas. Durante 10 dias, pastores e missionários se dedicaram a ações sociais, espirituais e de saúde. A Igreja Adventista tem incentivado esse movimento importante do voluntariado. Quando pessoas saem da sua região, vão a outra região, levando projetos sociais e também espirituais. Nara, Silvana, Val, César, Tenório, Abner, Rafael e Vladimir vieram do Mato Grosso do Sul. Cada um com sua história, mas todos vivendo a mesma experiência de servir no oeste do Pará. A primeira parada foi na aldeia Cabeceira do Amorim, em Santarém. Da hidroviária, a equipe seguiu de barco até a comunidade indígena.
Depois, cruzou a Transamazônica até Vitória do Xingu. E de lá, outra travessia de barco levou os voluntários até Porto de Mós. A missão incluiu entrega de cestas básicas, visitas missionárias, momentos de oração e atendimentos de saúde. As crianças também receberam aplicação de flúor para prevenção odontológica. Aqui na beira do rio, os voluntários compartilham fé e solidariedade. Uma missão que atravessa fronteiras e transforma vidas de quem recebe e de quem serve. Fazer uma ação como essa, ela traz para a gente um significado de valor. A gente, às vezes, está vivendo numa realidade completamente fora daqui. Quando você chega a essas pessoas, a necessidade dessas pessoas começa a te transformar e você se sente impotente diante de tanta necessidade que essas pessoas têm. A palavra que pode traduzir todo o sentimento é ressignificação. Para mim, minha vida daqui para frente vai mudar completamente o sentido. Porque há um tempo atrás, se falasse de missão para mim, quando o pastor me convidou, o pastor Gabriel me convidou, eu olhei e falei, vou nada. E Deus tocou no coração e numa madrugada lá, eu fui lá e comprei a passagem e falei, vamos, seja o que Deus quiser. E tudo veio dando errado até o momento de embarcar. Mas consegui embarcar e passamos por algumas situações aqui que nos comoveram. Muitas demandas, muitas pessoas. Eu convido a todos a um dia experimentar. Eu achei muito maravilhosa, eu gostei muito e espero que outras pessoas, outras coisas venham para cá também. É tão importante nós estarmos recebendo aqui nossos irmãos missionários que vêm de tão longe, de uma outra realidade, e chegam aqui e vê essa realidade nossa aqui tão carente, tão necessitada, e fazer essa imersão e conhecer um pouquinho e deixar um pouquinho das suas ações, um pouquinho da sua vida para fazer a transformação nessa comunidade. É uma alegria poder receber esses voluntários aqui na Geografia do Oeste do Pará. Eles vêm e entregam um pouco de si às pessoas que tanto precisam também. Eles puderam passar pelo Rio Tapajós, Rio Xingu, o majestoso Rio Amazonas, parte da Transamazônica, e nós temos a certeza que um pouco de cada lugar desse ficou no coração deles. E o nosso desejo é que muitos outros grupos venham e façam missão aqui, conheçam nossa geografia, venham e conheçam um pouco mais dessas belezas que nós temos aqui. Comunidades mais próximas, comunidades um pouco mais distantes, mas todos juntos com um único propósito e objetivo, que é fazer o que está em nossas mãos para ver Jesus voltar. Amém. E agora vamos lá para o Sul, porque de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vem um convite especial para você agora. O André Aurel conta o que é. Nesse sábado, Fé em Ação está em Porto Alegre. Vamos conhecer a história do Dr. Flávio Reis. O Lucas Nascimento nos mostra momentos importantes dessa história. E além de entrevistá-lo, também conversou com alguns amigos e familiares que ajudaram a construir este programa de homenagem. Nosso encontro é nesse sábado, às 9h30 da noite. Eu espero por você. A primeira feira de iniciação científica do Colégio Adventista de Ji-Paraná, em Rondônia, transformou a rua em frente à escola em um verdadeiro laboratório a céu aberto. O evento teve participação de alunos do maternal ao ensino médio e buscou despertar a curiosidade e o interesse pela pesquisa científica. O foco era estimular cada estudante a pensar de forma criativa e a se tornar um grande solucionador de desafios no futuro. Veja como foi esse evento. Reunindo mais de 120 projetos, a primeira feira de iniciação científica do Colégio Adventista de Ji-Paraná recebeu cerca de 3.000 visitantes. Entre os destaques, um robô hidráulico baseado na lei de Pascal chamou a atenção e o estudante Matheus, um de seus criadores, explica seu funcionamento. Eu tive a ideia de aplicar essa lei e eu descobri uma forma nas seringas e nos caninhos. Isso me despertou curiosidade e eu coloquei a estrutura de madeira e uma espécie de rolamento com garrafa PET. A física, eu acredito que seja uma das disciplinas mais interessantes e aplicáveis no nosso dia a dia. Então, para os meninos, essa convivência não só com o assunto, mas com o experimento, é de grande importância. A feira científica foi além de uma exposição de trabalhos. Foi uma janela para novas oportunidades. Entre os exemplos estão Ana e Lucas, que tiveram a oportunidade de visitar a sede da NASA graças aos projetos científicos que desenvolveram no colégio. Histórias como essas refletem o propósito maior desse evento:
como destaca a diretora Kailene Fernandes. O principal objetivo dessa feira foi fazer com que os nossos alunos, desde pequenininhos, fossem imergidos no mundo da pesquisa científica. Nós queremos que eles sejam preparados para o futuro e que desde agora eles sejam pequenos inventores para que no futuro eles possam ser grandes solucionadores de desafios que o mundo enfrenta. A gente percebeu assim que eles estão aprendendo com isso, eles aprenderam com isso e é muito legal ver essa atividade se desenvolvendo, esse projeto final sendo palpável através do artigo científico que eles terão a oportunidade de publicar. Que isso aqui seja uma porta de entrada para que eles se apaixonem cada dia mais pela pesquisa, pela ciência, porque a gente sabe que isso aqui para o futuro acadêmico deles, para o futuro como pessoas, é excelente. O evento proporcionou uma experiência de aprendizado que abre portas e inspira os jovens a sonhar cada vez mais alto, reforçando o compromisso da educação adventista como uma educação que vai além do ensino. E agora você vem aqui para a tela comigo conferir as últimas mensagens de hoje. Solta aí. Genilza Ribeiro, de Inhambupi, Bahia. Boa noite, Darcy, tudo bem com você? Eu sou o Anjo da Esperança e peço que Deus continue abençoando este programa abençoado. Obrigada pelo seu apoio, Deus te abençoe muito, viu, Genilza? Um beijo grande para você. Arquimedes de Maracanaú, no Ceará. Boa noite, Darcy. Minha mãe gosta muito de você. Por favor, mande um abraço para ela. Um abraço para sua mãe, que Deus abençoe muito, viu? Receba meu carinho aí. Tem mais? Marlene, do Rio de Janeiro. Olá, Darcy, feliz sábado. Estamos muito felizes, pois o meu filho vai receber os benefícios que tínhamos requerido. Ele sofreu um acidente grave em fevereiro e, infelizmente, perdeu os movimentos do braço esquerdo. O benefício vai ajudar bastante, graças a Deus. Amém, pelas bênçãos do Senhor. Tudo de bom aí, melhoras para o seu filho, viu, Marlene? Tudo de bom. Agatha Luna. Oi, Darcy, tudo bem? Gosto muito de assistir ao Revista Novo Tempo e eu fico muito feliz com isso, viu? Quando você dá esse retorno pra gente aqui, mostrando que você gosta da nossa companhia. Eu também gosto muito da companhia de vocês. Yara Rosa, de Curitiba, no Paraná. Boa noite, Darcy. Minha boa notícia de hoje é que hoje recebemos clientes que estão conosco há mais de 20 anos e lembram do nosso trabalho sempre. É muito gratificante e agradeço isso ao nosso Deus eterno. Gratidão sempre, um abraço, Yara. E o Revista Novo Tempo de hoje está terminando, mas você já sabe, né? Na segunda-feira eu estou de volta às 7 da noite pelo horário de Brasília, com notícias relevantes para o seu dia a dia. E agora você fica na companhia do pastor Rafael Rossi, no programa Arena do Futuro. Ótima noite para você e um abençoado fim de semana. Tchau, tchau.